Queridos, diferença de voz, né? Deus está trabalhando onde ninguém vê. A câmera está programada para filmagem, que eu quero que essa gravação não pode deixar de sair. Deus tem algo especial para o seu coração nessa noite. Daqui a pouco, Aníbal, eu estarei dando o texto, não é agora. Eu quero fazer uma introdução com você. Eu quero que vocês entendam que nós é eu e o Espírito Santo. Tem uma palavra profunda para o seu coração. Mas eu quero que você entenda que você não precisa usar o seu celular. Ele vai tirar de você a revelação. O celular nesse momento é teu inimigo, a não ser que você esteja de plantão do hospital. Eu quero que você entenda que a mensagem é única e rápida. Mas se você entender o que Deus vai falar hoje, talvez a sua vida nunca mais seja a mesma. Eu tenho alguns convidados especiais que eu convidei, estou vendo o rosto deles, não vou citar nome. Se você vier hoje aqui e não voltar nunca mais, não tem problema. Mas se você sair daqui hoje entendendo o que Deus falou, você vai sair daqui com um propósito. Daqui a pouco eu vou te dar o texto. E eu quero que você entenda que antes dessa mensagem, eu quero falar com você algo simples que pode ser uma chave na sua vida nessa noite. Existem coisas que ninguém pode fazer por você, nem o pastor, nem os amigos, nem a família, nem mesmo o céu fará por você aquilo que já foi entregue para a sua responsabilidade. Quantas vezes nós esperamos que alguém carregue a nossa cruz, que alguém viva a nossa vida espiritual, que alguém nos empurre para orar, que alguém lute as batalhas que são nossas, mas a verdade é que existe uma parte da caminhada da fé que é pessoal, intransferível, inegociável na vida cristã, e ela é feita de promessas gloriosas e também de respostas individuais. Jesus nos amou primeiro, Ele nos atraiu para si, Ele abriu o caminho, rasgou o véu e nos deu acesso ao Pai, mas Ele não pode crer por você, Ele não pode jejuar por você, Ele não pode negar o pecado por você, Ele não pode obedecer no seu lugar. A graça nos alcance, mas a responsabilidade é resposta minha e sua. Eu sei que muitos de vocês que estão aqui nessa noite agora carregam dores, medos, desafios. Alguns estão cansados de esperar por mudança que não acontece. Outros se frutificam porque parecem que nada avança. Mas nessa noite, como instrumento de Deus, eu quero dizer, não é porque Deus esqueceu de você. Muitas vezes é porque você está esperando que alguém faça por você aquilo que Deus já disse. Tome posse, dê o primeiro passo da fé. Ninguém pode buscar intimidade com Deus no seu lugar
Ninguém pode abrir a boca e confessar pecados no seu lugar. Ninguém pode se ajoelhar e rasgar o coração diante do Senhor no seu lugar. Ninguém pode carregar o fogo da paixão por Jesus Cristo dentro de você. Isso é pessoal, isso é seu. E eu digo, isso não é para te pesar, mas para te despertar a urgência do avivamento. Nós falamos tanto em avivamento, mas nós precisamos entender uma frase que a ministra do louvor, nessa manhã eu estava pregando em uma outra igreja, e uma frase que marcou no ministério de louvor aquela menina para mim. Ela disse: avivamento não é paixão. Avivamento, nós precisamos, ela ministrou esse ponto, avivamento não é momentâneo, paixão. Avivamento é uma vida transformada, diferente. Não espere que outros façam o que o teu chamado. Não espere que outros o que é teu chamado. Tem uma vírgula, né? E fazer a vontade não, espera que eu me embolei todo. Não espere que outros façam o que é o teu chamado. Fazer é teu. Levante-se, fortaleça para buscar, corra, persevere, meu irmão, minha irmã. E nós estamos aqui para te lembrar que o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você. Ele é o seu ajudador, Ele é o seu consolador, Ele é o poder de Deus. E você precisa entender que não é por força nem por violência. O Espírito Santo não força as portas do teu coração. Ele precisa, e Ele só vai agir dentro das suas decisões. Abra o coração. Ele não te obriga a tomar decisões. Ele não sopra, Ele inspira, Ele conduz. Mas você precisa dar um passo. E a tua vinda aqui nessa noite é um passo. Receba essa palavra não como cobrança, mas como um chamado de amor, que Jesus te escolheu antes da fundação do mundo. Jesus te chamou, Jesus te capacitou. Mas agora, meu querido irmão, minha querida irmã, visitante, é que você precisa entender que o céu já liberou a resposta. A decisão é sua. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Jeremias, no seu capítulo 18, do versículo 1 a 6, não sei se já está no data show, mas vai estar, né? Jeremias 18, de 1 a 6. Gostaria que você ficasse em pé em reverência à palavra do Senhor. Depois você vai ficar cansado de estar sentado. Amém. Quem está procurando já achou. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. O que ele fez, Jeremias? Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, ele estragou na mão. Presta atenção nisso, na mão. Tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu, Jeremias, né? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na mão, ó casa de Israel. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Pode sentar. O texto diz que como vaso que é o oleiro fazia o barro, se estragou nas suas mãos, tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu. Há momentos em que a vida parece parada.
Você olha à sua volta e pergunta: Senhor, por que nada muda? Mas o Espírito Santo quer te lembrar hoje: Deus está trabalhando aonde ninguém vê. Está tendo aquele fundo musical? Eu não estou ouvindo? Está tendo? Obrigado, irmão. É porque o ouvido meu escuta menos mesmo. O processo de Deus não é visível, é interno, silencioso e muitas vezes doloroso. Só se jogar mais para mim no retorno, Gabriel, porque essa música aí deixa eu calmo. Deus está trabalhando, não, é uma anestesia, é um negócio bom. Deus está trabalhando onde ninguém vê. Aqui atrás você pode melhorar. Deus está trabalhando onde ninguém vê. Aí, aqui atrás está. Vou resolver isso, Gabriel. Deus está trabalhando onde ninguém vê. O processo de Deus não é visível. O processo de Deus é interno, Dayana. O processo de Deus é silencioso, Carlos. O processo de Deus muitas vezes é doloroso, José. E é difícil a gente aceitar. A gente quer resultados imediatos, Anderson. Acabei de ver você aí do lado do Roberto. Que alegria. Nós precisamos entender, antes de Deus mostrar ao mundo, Ele trabalha no secreto. Nós precisamos entender, antes de Deus colocar sobre holofotes, Deus te leva à oficina do oleiro. Pergunta para o seu irmão do lado, quem tem alguém do lado: você quer ir para a oficina do oleiro? Você quer, Karina? Se não tem ninguém do seu lado, eu pergunto aqui: você quer ir para a oficina? Olha, não é só falar que quer não, hein? Tem que ter o coração voltado para isso. A oficina do oleiro não é tão simples assim. É isso que Jeremias está sendo levado a compreender, e você também nessa noite. O texto sagrado diz para ele: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirá a minha palavra. Se você quer ouvir a palavra, você tem que se dispor a descer. Descer do orgulho, descer da vaidade, descer da dificuldade que você tem de perdoar, descer da dificuldade que você tem de amar o inimigo. Desce à casa do oleiro. Se nós não descer, nada vai mudar. Mas Deus deseja que você seja transformado. Deus deseja que você seja aquele que Ele projetou. Por isso Deus te chama nessa noite, 26 de outubro de 2025. Deus te chama para descer. Qual área da tua vida que você tem dificuldade, que você não desce, que você não abre mão? Enquanto você não descer, Ele não vai trabalhar. Porque, meus queridos, a voz de Deus muitas vezes, ela não é ouvida nas alturas do orgulho, da religiosidade, mas no vale da rendição. E quem diz para você que amar o inimigo é fácil? Quem diz para você que aquele que pisa em você é fácil? Mas é rendição. E quando descemos, começamos a ouvir melhor a voz de Deus. E ela está dentro da tua casa. Eu e você precisamos entender que descer é a primeira lição.
Deus, guarda isso, igreja, se você guardar isso, você ganhou a sua noite. Deus trabalha no vale e não no palco. Quando é que nós vamos entender que Deus trabalha no vale e não no palco, nos holofotes? Deus não molda nas multidões, Ele molda no silêncio. O lugar do anonimato não é castigo, é forjamento, é mudança de caráter, é atitude. Talvez você esteja num tempo em que ninguém te percebe. Talvez você está num tempo de anonimato. Ninguém te aplaude. Ninguém te convida. Mas você está vivendo o melhor tempo. Porque nesse tempo que você está vivendo do anonimato, é o tempo, Maria, que Deus está trabalhando com você. É o tempo de Deus no anonimato. E nós, não entendendo o tempo de Deus, nós ficamos guerreando, brigando com Deus. Mas é o forjamento de Deus. Talvez você esteja num tempo em que ninguém percebe, mas Deus está trabalhando. Mas esse é o tempo em que o oleiro está com as mãos em você, Carliander, estou te vendo aí atrás. Deus está com as mãos em você. Você precisa entender, Ele está te dando forma para que você possa manifestar, Ediana. Nós precisamos entender, e eu e você, queridos, precisamos entender isso. A sua vida vai mudar completamente, de dentro para fora, quando você entender: os bastidores de Deus são mais importantes que o palco de homens, Roberto. Nós precisamos entender isso. Juninho lá da Terra dos Milagres, tem um monte de Juninho aqui, né? É você mesmo, Juninho, carequinha, lisinho, bonitinho. Não, a mulher dele me mata. Você está entendendo? Nós precisamos entender, os bastidores de Deus são mais importantes que o palco de homens. José foi moldado no anonimato. Sabe o que José teve? Poço, prisão, esquecimento. Você está disposto ou disposto a poço, prisão, esquecimento? Você está disposto a ser jogado num buraco, vendido pelos irmãos, vendido numa praça pública, fidelidade ao patrão e a esposa querendo ter intimidade com ele, isso lhe custa outra vez prisão? Mas no anonimato Deus estava trabalhando com José. Davi foi moldado nos pastos, esquecido pelo pai, ignorado pelos irmãos. Moisés foi moldado no deserto. Moisés foi trabalhado 40 anos para depois direcionar seu povo. Deus treinou 40 anos nas melhores escolas da época, 40 anos de deserto para depois se tornar o grande Moisés. O próprio Jesus viveu 30 anos de anonimato para exercer 3 anos de ministério. Querido, coloca no seu coração nessa noite: Deus não tem pressa. Ele está te moldando, Ele está te forjando, mas você pode atropelar o trabalho dele. Deixa Deus trabalhar. Se você deixar Deus trabalhar, vai dar certo. É impossível Deus trabalhar
se outras vozes estiverem te falando ao mesmo tempo. Deus sabe o tempo exato de te mostrar, mas antes, Deus quer te formar. A palavra nos mostra que o vaso estragou, mas ainda estava nas mãos do oleiro. Entendeu, Lucas? Lucas, lá atrás, estou te enxergando. Ainda estava nas mãos do oleiro. Nós precisamos entender que Jeremias observa algo profundo. O vaso estragou nas mãos do oleiro. O vaso se estragou nas mãos, mas não saiu das mãos. Isso é graça. Deus não te abandona quando você falha. Deus não joga fora o barro, Ele faz um vaso novo. Deus diz: ainda há potencial nesse barro, ainda há propósito nesse coração. Quantas vezes a gente errou, se desviou, se decepcionou, mas o oleiro não desistiu de você. Olha para o seu irmão do lado e fala: o oleiro não desistiu de você. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Se for para Jesus, ela pode ser melhor. Mesmo rachado, o vaso continua em suas mãos. E quando Deus trabalha, Ele não remenda, Ele te faz um vaso novo. Talvez você esteja sendo amassado agora, 2025. Ou talvez está amassado aí de 3, 4 anos para trás. Sente como se estivesse saindo do lugar. Mas o amassar de Deus, guarda essa palavra, irmão. O amassar de Deus não é destruição. O amassar de Deus é reconstrução. Ele está te amassando na enfermidade, reconstrução. Ele está te amassando nas finanças, reconstrução. Ele está te amassando no relacionamento, reconstrução. Porque o amassar de Deus é reconstrução e não destruição. Deus está tirando as bolhas do orgulho, do medo e da pressa. Sabe aquela obra que você queria que tivesse pronta ontem? E talvez ainda leva 10 anos? Deus está trabalhando. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não atropela nada. Tira a bolha da pressa. Tira a bolha do medo. Confia, descansa nele. Deus está misturando de novo o barro com água da palavra e do Espírito que habita em você, para fazer de você um vaso que possa carregar a glória de Deus sem trincar. Tem muito vaso trincado, Martins. Tem muito vaso com problema, por causa das preocupações financeiras, está trincado. Não descansa no Senhor. Não confia que Deus está no controle das nações e do mundo, e que todas elas é como uma gota num balde na mão de Deus. Nosso Deus trabalha onde ninguém vê. O oleiro trabalha dentro da oficina e não na praça pública. O que Deus faz é em silêncio. Enquanto ninguém vê, Deus gira a roda, toca o barro e dá forma. Aleluia! Talvez ninguém perceba o que Deus está fazendo em você, mas há um movimento constante de Deus, da mão de Deus sobre a tua mão. Você não ouve, mas Ele está girando a roda.
Presta atenção nessa ilustração, muito tremenda. Uma vez, um escultor foi perguntado: como você consegue fazer uma obra tão linda a partir de um bloco de pedra? Um bloco, aquele que o caminhão carrega. O escultor respondeu: eu apenas tiro o excesso, a imagem já está dentro. O escultor está quebrando a pedra, mas ele já sabe o que ele vai fazer daquela pedra, daquela imagem. Assim é Deus. Ele vê Jesus em nós e vai tirando tudo aquilo que não parece com Jesus. Você pode bater palma para Ele e dar um glória a Deus para Ele, bem gostoso, aleluia. Só que esse processo para as pessoas ver Jesus em você é doloroso, mas é necessário. O que Deus faz no secreto é o que sustenta o que Ele vai mostrar em público. É o teste de fogo, é a fase da maturação. Depois de moldar o vaso, o oleiro coloca no forno, e o calor é que dá firmeza à estrutura. Muitos querem o molde, mas não querem o fogo. Querem a forma, mas não querem a prova. Mas o fogo é o selo de Deus. Ele não queima para destruir, ele aquece para fortalecer. Aníbal, 1 Pedro 1,7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais precioso do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória, honra e revelação de Jesus Cristo. Não tem jeito, você tem que passar pelo fogo. E se você não quer passar pelo fogo, não tem jeito do vaso da forma, Fernando. É você mesmo, diácono Fernando, estou te vendo aí. Exemplos: José foi provado no cárcere, fogo. Davi foi provado nas perseguições, fogo. Daniel foi provado na cova, fogo. Cada um deles saiu do forno pronto para carregar o peso da glória de Deus. Talvez o calor esteja intenso, mas não é castigo, minha irmã, meu irmão. É a confirmação de que você está quase pronta. Cida loura, como eu costumo chamar. Sabe, queridos, o propósito final de Deus é manifestar a glória dele. Entendeu, Terezinha? Nós precisamos entender isso, que o propósito de Deus, 2 Coríntios 4,7 aí, Aníbal. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Você está entendendo isso? A igreja está entendendo? O propósito do vaso não é ser admirado. Tem muito pastor pop, cantores pop, tem muita gente estrela. Deus não está atrás de estrela. Deus está moldando você para ser um canal da sua presença, não um troféu da sua própria força. Quando Deus terminar, as pessoas não verão o barro, verão em você o reflexo do oleiro. O que mais nós precisamos, Miriam, Gita, é o reflexo do oleiro em nossas vidas. Sem palavra, as pessoas precisam olhar para nós. Esse aí é cristão, ele é diferente, ela é diferente. Reflexo de Cristo, reflexo do oleiro. E entenderão por que ele escondeu você por tanto tempo. Porque aquilo que nasce antes da hora é frágil. Quem nasce antes da hora trinca. Mas o que amadurece no tempo de Deus permanece. O barro nas mãos do oleiro
é um processo de transformação. Aqui diz o texto que o vaso se estragou e ele tornou a fazer dele outro vaso. Aqui está o milagre da graça formadora de Deus. O vaso não se quebrou fora das mãos, mas na mão do oleiro, nas mãos do oleiro. Deus permite que nos estraguemos sob o seu controle, para refazer melhor, mais firmes e mais puro. 3 elementos do processo. Se você é candidato, ele quebra quando Deus confronta o que está errado em nós. Quando Deus confronta o que está errado em mim, em você, quebra. Segundo, amassar, quando Deus trata o orgulho, a sua autossuficiência, e mistura o barro com água, símbolo do Espírito Santo e da palavra. Terceiro, refazer, quando ele remodela o caráter, ajusta a forma do propósito original. Um detalhe espiritual: na cultura hebraica, o oleiro usava os dedos para sentir as imperfeições internas do barro. Deus também toca em áreas sensíveis da minha e da sua vida, seus traumas, suas feridas, suas emoções lá do passado, desde criança, não para expor, mas para te curar e te alinhar. O toque de Deus às vezes dói, mas é o toque que restaura. O ouro é purificado 7 vezes no fogo, até que o ourive veja o seu reflexo nele. Coloque para mim, Aníbal, Salmo 12, versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada, cadinha de barro, depurada 7 vezes. Romanos 8, 29, Aníbal. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Irmão, irmã, você, Rosemary, é imagem de Jesus. Você, Almerinda, é uma imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos de nós. Nós precisamos entender isso. O texto está dizendo que Deus não para de moldar até que eu e você nos tornamos imagem de Jesus, Soró. Nós precisamos entender isso. O oleiro é soberano, o propósito é um processo. Nós precisamos entender. Romanos 9, 21 diz lá: ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Deus tem poder sobre você, tem poder sobre mim, e Ele está nos moldando. O propósito não é o vaso em si, mas o conteúdo que carrega dentro dele. A sua alma é eterna. Deus está te formando em você uma estrutura espiritual capaz de suportar a glória dele que virá, senão você vai trincar. Deus não mudou a Bíblia de papel, ela é a mesma escrita. Quantos milhares de horas nós gastamos num celular, e quantos minutos nós gastamos com a Bíblia de papel, a palavra de Deus. Se não for gasto aqui, o vaso vai trincar. E às vezes dentro do culto nós temos necessidade de olhar o celular, ver a mensagem que alguém mandou. É vaso trincado. Nós precisamos entender que o vaso que Deus quer formar não é uma estrutura que trinca. Deus prefere o vaso simples e íntegro do que o vaso vistoso e vazio. Não corra para aparecer, deixe Deus te amadurecer. A exposição sem maturidade é uma destruição antecipada. Deus não te esconde para te punir, mas para te proteger.
E nós percebemos que Jesus viveu 30 anos no anonimato, 3 anos de ministério. O tempo escondido é parte do plano, não é um erro de roteiro. Conclusão: o silêncio do oleiro. O oleiro não fala enquanto molda. O silêncio do oleiro é sinal que Deus está trabalhando, não é a ausência dele. Se ele está quieto, é porque ele está te formando. Não se desespere quando Deus se calar, porque o que ele está fazendo em você é mais importante do que ele te dirá agora. E quando o processo terminar, o oleiro se levantará, soprará sobre ti, colocará onde você deve estar, um vaso novo, útil e cheio da glória dele. Talvez você esteja cansado, confuso e esquecido, mas o Espírito Santo te diz nessa noite, 26/10/2025, eu estou moldando você aonde ninguém vê. Continue na roda, não saia da roda. Olha para o seu irmão do lado e fala para ele: não saia da roda. Permaneça nas mãos do oleiro. O tempo de anonimato não é perda, é o tempo em que Deus está te dando forma de algo maior. E quando todos finalmente virem, vão entender, não foi de repente, foi resultado de um processo secreto. Se você se sente que está no meio de um processo, talvez até sinta quebrado, coloque-se novamente nas mãos do Senhor. Você vai fazer uma oração de 2 minutos, 2 segundos comigo, não é nem 1 minuto, antes de eu continuar o sermão. Toda a igreja, feche seus olhos. E eu vou repetir palavra por palavra devagarzinho para você poder orar. Diga: Senhor, não me tire da tua roda, mesmo que doa, me refaz, me molda, até que Cristo seja visto em mim. Só até aí. Porque o mesmo Deus que te molda no secreto é o Deus que te revelará no tempo certo. Deus está moldando onde ninguém vê, Leila, Rosane, Janinho. Há momentos em que Deus parece ausente, Evaldo, mas na verdade Ele está mais ativo do que nunca, Alex. Trabalhando em áreas que ninguém vê, ajustando motivações, lapidações, intenções, tratando orgulho, insegurança e a fé. Toda obra de Deus em público nasce de um processo secreto. Antes de Deus te colocar em posição de influência, não está uma onda aí de influência na internet? Deus nos leva à oficina do oleiro, o lugar do anonimato, no propósito. Deus te fala nessa noite: levanta e desce à casa do oleiro. Rodrigo, Alba. Deus não molda no alto, no vale da humildade, perdão. O oleiro não trabalha com barro endurecido. Deus só molda corações quebrantados. Descer é sinônimo de rendição, é reconhecer que não somos obra pronta. Na oficina do oleiro não há plateia, só o vaso e o artesão. Antes de Deus te levar, Ele te faz descer
O processo de Deus é invertido do mundo. O mundo exalta o visível. Deus honra o invisível. Moisés passou no deserto antes de ser o libertador. Davi passou no pasto antes de reinar em Jerusalém. José trabalhou na prisão antes de governar o Egito. Qual o princípio que nós aprendemos aqui? Deus não nos usa por causa do que fazemos, mas por causa do que nos tornamos no processo. Deus trabalha no silêncio, porque o som do processo é o barulho do seu cuidado. Deus pode estar silencioso agora com você, mas o silêncio não é ausência, é operação. Enquanto você não vê nada mudando, Deus está moldando tudo em você. Entenda essa chave espiritual. O tempo escondido não é perda, é investimento. O anonimato é o útero onde nasce o ungido. Vamos ficar em pé? O que significa na sua vida descer à casa do oleiro? Que áreas Deus está moldando silenciosamente em tua vida hoje? Como você reage quando o processo dói, mas ainda está nas mãos do oleiro? O que Deus precisa refazer em você e o que você tem permitido Ele refazer? Você confia que o tempo escondido é parte do plano de Deus? Se tem algo na sua vida que Deus está trabalhando, que você gostaria que Ele estivesse trabalhando, eu quero convidar vocês, do último lugar ao primeiro lugar. Se você deseja vir ao altar, falar isso com Ele. Já estamos quase encerrando. Eu quero que você saia do teu lugar, venha no altar e fala com Ele. Que você quer descer, que você quer ser trabalhado. As áreas que você sente que você precisa de um milagre, de mudança. Altar não é religião, altar é lugar de transformação. Altar é lugar de transformação. Ele mostra o que Ele vai mostrar em público, primeiro Ele molda no secreto. E nós precisamos vir ao altar falar isso com Ele, não é com o pastor, é com Ele. Valdeci, te enxerguei, Valdeir, te enxerguei aí atrás agora, hein? Deus te abençoe. Altar é lugar de falar com Deus. Se essa mensagem falou com você, a área da tua vida que precisa ser moldado é aqui. Não é para o pastor, não vou ouvir nada que você vai falar. É você e Deus. Feche seus olhos. Quem está atrás, estenda as mãos para frente. Vamos orar por esses irmãos. Depois vamos encerrar. Pai de amor, o Senhor trabalha onde ninguém vê. Algumas lutas a gente não consegue entender, mas nós colocamos nas tuas mãos. Aquilo que teus filhos colocaram nesse altar, estão colocando. O Senhor está moldando, o Senhor está trabalhando, e nós cremos nisso, que eles, depois de moldado, forjado, eles verão. Doeu, está doendo, mas eles verão o glorioso trabalho do Senhor e glorificarão o teu nome. O processo dói, mas o Senhor não perdeu o controle.
seja na área financeira, seja na área conjugal, seja na área de filhos, seja na área de enfermidade, seja no que for. O Senhor tem o controle de tudo, do bem e do mal. E nós pedimos que o Senhor abençoe teus filhos e tuas filhas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Estenda suas mãos para frente. Os que estão aqui podem até permanecer aqui mesmo. Vou te dar a bênção final, mas vou te pedir um favor muito pequeno, que tem gente que sai em alta velocidade. Deixa eu chegar na porta lá e o pastor João Marcos, que a gente vai despedir de vocês. Você vai batendo papo com o outro. É 5 minutos, 2 minutos, nós estamos na porta. Nós vamos despedir de você e depois a gente volta aqui para dentro, pegar as nossas coisas também que tem para pegar. Mas deixa a gente dar pega lá na sua mão, dá uma boa noite para você. Amém? Nós vamos lá na porta despedir de você, tá bom? Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga...